Veja agora no Ecocenado o trabalho de excelência do CEMAV na conservação das aves brasileiras. Nós fomos ao Parque Nacional de Brasília para acompanhar uma atividade de anilhamento de aves. Segurança de barragens em debate na Comissão de Meio Ambiente. Há 3 anos aconteceu o desastre Mariana e uma casa não foi construída. Veja também nessa edição. CPI de Brumadinho vai visitar barragens que apresentam risco de acidentes. Tendo uma comissão parlamentar, quero que ela seja breve, eficiente e verdadeira. No quadro Tela Ambiental, os encantos da Dona Flor da Chapada dos Veadeiros. E um projeto que promove o reaproveitamento do lixo orgânico na capital da República. Promover a economia circular como estratégia de sustentabilidade ambiental. Essa é a proposta do projeto Compostar, que recolhe resíduos orgânicos residenciais e comerciais na capital da República. Veja agora na reportagem de Rômulo Mazzoccanti. Diariamente, Alana sai em busca de resíduos orgânicos em estabelecimentos comerciais e residências. Olá, meninas. Olá, Marta. Olá, Alana. Tudo bem? Tudo bom. Marta, o que você traz para Alana? Eu trago os resíduos orgânicos que eu armazenei durante a semana. E vai armazenar mais? Vou armazenar mais para ela coletar na próxima semana. Que tipo de resíduo você coloca? Casca de ovo, borra de café, casca de legumes, de frutas, sementes, tudo que é compostável, que ela orienta, que eu posso colocar, eu coloco nesse baldinho. Maravilha. Lá vem a Alana com mais alguma coisa para você. Aqui, Marta, é o adubo produzido com os resíduos. Esse já é o adubo resultante dos resíduos coletados nas casas. A gente coleta e aí leva para o nosso pátio e faz o adubo. E o resultado é esse aqui. Marta, e esse adubo vai ser utilizado como? Na horta e nas minhas plantas. Vamos conhecer essa horta? Vamos. Olha, tudo isso daqui eu uso adubo. Nos vasos, nas orquídeas, na horta. E dá resultado? Dá resultado, muito. E a horta tá bonita. Tá linda. Sempre com produção. O que você tem aqui? Olha, eu tenho alecrim, manjericão, abobrinha, que está terminando já a safra dela aqui. Sálvia, cebolinha, salsa, hortelã, capim-santo. Tudo cultivado com adubo orgânico. Tudo cultivado com adubo orgânico. Vamos ver a qualidade desse adubo, Marta. É bastante Veja. soltinho. Soltinho, seco, sem cheiro. Não tem odor. Não tem odor. Acompanhamos Alana até outro ponto de coleta. Desta vez, um estabelecimento comercial. E aí, Alana, como é que funciona com o comércio? Então, hoje a gente está atendendo mais de 30 restaurantes aqui em Brasília e a gente coleta todos os resíduos orgânicos do estabelecimento e leva também para o nosso pátio de compostagem. E tudo vai virar adubo também. Esse aqui é o Rodrigo. Olá. Ele é o proprietário aqui e vai te mostrar melhor. Como vai, Rodrigo? Tudo bom? Qual tem sido esse resultado com o projeto Compostar no seu restaurante? Olha, o resultado de uma consciência mais tranquila, assim, de saber que o nosso resíduo está sendo destinado para um lugar correto, né? A gente sempre teve muitos problemas com os containers aqui, do fedor, mau cheiro e tudo mais, que nada mais é do que esse orgânico que fica num lugar totalmente indevido. Então, a gente consegue destinar hoje 100% do nosso orgânico para compostagem. Vamos ver isso lá na cozinha? Bom, e aqui é onde a gente tem esses tambores que a Compostar fornece para a gente. E é onde a gente destina todo o material para ser levado. Aproximadamente quantos quilos de resíduos por semana? Olha, chega próximo de 300 quilos. Em torno de 250, 300 quilos por semana. E aí, como eu falei, entra as aparas das folhagens, entra o desperdício dos pratos dos próprios clientes, né, que também vai lá embaixo. Também algum desperdício que há de comida, né, do nosso buffet que volta. Papel sem tinta, então papel toalha, guardanapo, palito de dente. E tem uma trava de segurança, né? Isso. Para não sair odor. Exatamente. O
Os rapazes da Compostar trouxeram 5 recipientes vazios para reposição no restaurante e estão levando mais de 120 quilos de resíduos sólidos para compostagem. Daqui a pouco a gente vai ver onde vai ser feita essa compostagem. A equipe do Ecosenado acompanhou também o recolhimento de resíduos orgânicos em edifícios residenciais. Qual é a principal diferença entre o recolhimento de resíduos nas casas e nos edifícios? Então, nos edifícios a gente tem 2 opções. A primeira que é atender uma casa individual, um apartamento individual, e a segunda seria o bloco inteiro aderir ao projeto. Quando o bloco inteiro faz parte do projeto, a gente consegue diminuir os custos para os moradores e recolher uma maior quantidade de resíduos. Então, o nosso impacto no meio ambiente é muito maior do que uma casa individual. Os edifícios também recebem adubo orgânico? Recebem, eles recebem ou adubo ou as mudinhas. Então, eles podem utilizar isso na horta comunitária do prédio ou individual em cada apartamento. Olá, tudo bem? Tudo bom? Olá, como vai? Sejam bem-vindos, por favor. A Desirê participa do projeto Compostar há mais de um ano. Desirê, como você ficou sabendo do projeto? Eu fiquei sabendo através do Facebook. Eu já estava procurando uma alternativa para compostar o meu lixo orgânico. E aí, quando eu encontrei o projeto Compostar, somou forças. Eu achei que super combinou com o que eu precisava, algo prático, algo rápido e que eu pudesse manter em casa. Sua coleta é semanal. Como é manter os resíduos em casa durante uma semana? O baldinho em si ele não ocupa muito espaço, então eu coloquei ele do lado do meu lixo reciclável, do meu lixo seco, que eu já mantinha isso em casa. E ele é ótimo porque ele não dá cheiro, ele não atrai insetos e é só cuidar dele direitinho que não tem problema nenhum. Por último, fomos conhecer o pátio do projeto Compostar, onde os resíduos são transformados em adubo orgânico. O processo da compostagem é um processo natural de decomposição de matéria orgânica. O que a gente faz aqui é controlar o ambiente para que a gente consiga ter isso da maneira mais eficiente e mais rápida possível. Então, uma das maneiras é fazendo a proporção carbono-nitrogênio. Aqui a gente tem uma pilha de material seco, matéria seca triturada, que a gente utiliza para misturar com os resíduos orgânicos que vêm das residências e dos restaurantes de Brasília. Então a gente mistura isso, criando uma proporção e traz esse material aqui para as leiras de compostagem. Que são essas leiras, essa aqui tem aproximadamente 20 metros de comprimento por 2,5 de largura. Aqui vão caber algumas toneladas de resíduo orgânico. Então a gente tem que colocar aqui, misturar e depois cobrir com palha. A palha ela é uma maneira de manter também a temperatura e evitar que tenha moscas, insetos e que dê mau cheiro. Aqui ela vai entrar em decomposição com o auxílio de oxigênio, e bactérias e fungos aqui que vão estar decompondo essa matéria, estabilizando ela e transformando num adubo de muita qualidade. Então o mais interessante é que isso tudo, aqui ele é feito de forma controlada, sem trazer prejuízos ao meio ambiente. Todas as leiras elas são impermeabilizadas e a gente tem um dreno embaixo que vai conduzir todo o líquido para esses tubos aqui. Aqui a gente tem a caixa de gordura onde vai receber e depois distribuir para os reservatórios, que são as caixas d'água que vão estar recebendo esse material. E esse líquido depois ele pode ser utilizado para adubação de plantas na forma líquida. Esse aqui é o adubo já pronto? Exatamente, esse aqui é o material orgânico já estabilizado, já passou pelo processo de compostagem, já ficou de 4 a 6 meses nas leiras e já foi peneirado. Então esse aqui é o resultado, é um adubo riquíssimo. Pode ver que ele já está estabilizado, ele não tem nenhum tipo de cheiro, não atrai nenhum tipo de bicho. É um material muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, que pode ser utilizado para qualquer tipo de plantio, dentro também dos parâmetros da agricultura orgânica. Então a gente está aqui trabalhando com a economia circular, né? A gente pega aquele resíduo do alimento, transforma ele em nutrientes para gerar um novo alimento, que aí vai ter uma sobra que vai voltar, então a gente está reaproveitando nutrientes, muito diferente do que costuma ser feito, que é uma economia linear, onde você tira da natureza, depois joga num lugar que você não consegue reaproveitar, então você está sempre tirando e nunca devolvendo. Então esse é um dos sérios problemas de exploração do meio ambiente hoje.
autoria da senadora Leila Barros, o PL 550 de 2019 altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, criando novos instrumentos para a sua implementação. A proposta destaca a responsabilidade civil dos empreendedores, de forma a agilizar o pagamento da reparação de danos em casos de acidentes como o que ocorreu esse ano em Brumadinho, Minas Gerais. A matéria foi aprovada em caráter terminativo na Comissão de Meio Ambiente do Senado e agora será analisada pela Câmara dos Deputados. A questão da segurança de barragens esteve na pauta de 4 comissões do Senado: Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Infraestrutura, além da CPI de Brumadinho. Veja agora nos destaques das comissões. Em audiência pública, a Comissão de Meio Ambiente ouviu representantes do Ministério Público, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Movimento dos Atingidos por Barragens. A insegurança com o atingido, ela começa quando ele tem notícia que vai acontecer uma barragem. Aonde foi reconhecido a legitimidade desses movimentos, dessas instâncias, há mais segurança nas barragens. As agências reguladoras são absolutamente imunes à participação social e as empresas econômicas absolutamente irresponsáveis nesse sentido. A senadora Leila Barros pediu que o movimento dos atingidos por barragens apresente sugestões ao PL 550, já aprovado aqui no Senado e que agora deve ser analisado na Câmara dos Deputados. A autora do projeto, a senadora destacou que a proposta promove alterações na Política Nacional de Segurança de Barragens. Uma resposta para essas pessoas, para a população, para os atingidos, para aqueles que ainda estão em áreas de risco, que isso é uma aflição de todos nós. Armazenar coisas com barreiras relativamente precárias tem um potencial de risco iminente, natural, normal, por si só. A primeira decisão da comissão foi convocar o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e o atual, Eduardo Bartolomeu, para dar explicações sobre o acidente. Nós vamos dar a eles a possibilidade de se apresentarem juntos ou possivelmente separados. Já foi definido que os parlamentares vão ouvir todos os envolvidos que prestaram depoimento às autoridades. Também decidiram a necessidade de diligência nas barragens consideradas mais problemáticas. Pelo menos as 5 ou 10 que estão em situação mais crítica, eu acredito que seria de bom tom dessa comissão fazer a elas, essa CPI, fazer uma diligência para checar a situação dessas barragens. O relatório produzido pela Comissão de Desenvolvimento Regional ao longo de 2018 traz a análise da situação das 24.092 barragens catalogadas no Brasil. Delas, 3.543 foram classificadas como de risco e o estado de 45 é muito preocupante. O relator diz que faltam recursos para fiscalização e que nem o desastre de Mariana, em 2015, sensibilizou as autoridades para o problema. Só agimos, sempre repito isso, como bombeiros. Há a catástrofe, aí o governo se faz presente. Em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Vitor Froner, disse que o fortalecimento da agência é essencial para evitar tragédias. A tragédia de 25 de janeiro escancarou as deficiências que nós temos. Escancarou. Nós precisamos ter orçamento, nós precisamos complementar a estrutura da agência. Nós vamos tratar desse tema novamente com maior profundidade, num debate com a participação de técnicos, de especialistas. E eu gostaria, desde já, contar aqui com a presença da agência, que é fundamental. Estão abertas as inscrições para a nova turma do mestrado profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável da ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. As aulas acontecem no campus de Nazaré Paulista, em São Paulo, e as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho. Mais informações pelo endereço eletrônico mestrado.escas.org.br/2019. Uma personagem que reúne em si
todo o encantamento do Cerrado. Veja agora no Tela Ambiental. Agora vocês podem ir embora, que a onça não me come, não. Nós viemos até a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília para encontrar a Érica Bauer, diretora do filme Flor do Moinho. Érica, conta pra gente como é que foi o processo desse filme, como é que você conheceu a Dona Flor? Bom, a Dona Flor foi um encantamento, né? A gente leu, minha amiga, eu tenho uma amiga chamada Flor também, que tinha tido acesso a uma tese de doutorado sobre a Dona Flor. A gente já estava em busca dessa ancestralidade para falar um pouco sobre isso, sobre esse universo feminino. E aí a gente se deu conta que tinha um personagem maravilhoso, com grandes ensinamentos. Fomos lá visitar a Dona Flor. Foi um processo também de conhecimento, porque não é chegar e conhecer e fazer o filme. Então foram 2, 3 anos indo ao moinho. O moinho fica perto de Alto Paraíso, 12 quilômetros. Íamos lá, tomávamos café com a Dona Flor, registrava. Boa tarde. Boa tarde, Ivone. Tudo bom? Tudo. E você? Quanto tempo, Dona Flor? Pois é, mulher. Saudade. Quero fazer uma consulta com a senhora. Mas consulta do quê? Ivone, seu caso não é muito complicado, não. Mas eu acho que você tem que mudar um pouco a sua alimentação. Você come muito passado da hora. E essa dor que você está sofrendo aí é gases. E tá atacando gastrite já em você. E você é muito ansiosa também. É? Mas como já tá vendo isso? Eu tô vendo na sua cara. Ah, bom. Quem que é essa Dona Flor, essa personagem da Chapada dos Veadeiros, né? Uma legítima serratense, para usar o jargão do historiador Paulo Bertrand, né? Quem que é a Dona Flor do filme? Bom, a Dona Flor é o próprio Cerrado. Ela é uma grande mulher que teve 13 filhos, adotou mais 13, mais 13, mais 13, fez parto de mais de 300 crianças, raizeira, uma mulher que sabe profundamente o processo da vida, o nascimento, o crescimento, o adoecimento, e para cada doença ela tem um chá, uma sabedoria para te dar. Eu não aprendi a mexer com erva com ninguém, porque eu adoecia, morava nos matos. Não tinha médico, não tinha remédio. Eu ia pro mato, aquela erva que eu visse lá, que eu via que servia para alguma coisa, eu levava para casa. Aí quando eu sentia uma dor, sentia alguma coisa, eu fazia e bebia. Quem primeiro usava meus remédios, que hoje eu receito pros outros, eu bebia primeiro. Porque se fizesse mal, fazia a mim. Existem no mundo cerca de 10.400 espécies de aves. Dessas, 1.919 são encontradas no Brasil, o que nos coloca entre os 3 países com maior diversidade de aves do mundo. Investigar o risco de extinção dessas quase 2.000 espécies de pássaros existentes em nosso país é trabalho do CEMAV, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, vinculado ao Instituto Chico Mendes. E nós fomos ver como é feito esse trabalho. O CEMAV é um dos 13 centros de pesquisa e conservação geridos pelo Instituto Chico Mendes. A sede nacional fica em Cabedelo, na Paraíba, mas existem 2 bases avançadas, uma em Florianópolis e a outra em Brasília. Nós fomos ao Parque Nacional de Brasília para acompanhar uma atividade de anilhamento de aves e para entender melhor o que está sendo feito em nosso país para conservar esse fantástico patrimônio biológico. A gente veio com a Renata até esse ponto aqui do Parque Nacional, uma região de mata-galeria, onde está sendo feito o trabalho de anilhamento. Aqui foi montada uma estação de anilhamento e nós vamos encontrar com a Rita, que veio mais cedo para cá,
preparando os instrumentos de trabalho, não é isso, Renata? Renata, explica pra gente o que é esse trabalho que está sendo feito aqui. A técnica de anilhamento, ela tem diversas utilizações, como, por exemplo, o monitoramento de populações e comunidades, os estudos de longevidade, estudos de migração, estudos populacionais. A gente tem utilizado mais nas unidades de conservação para fazer o monitoramento das comunidades de aves. Então, a gente arma as redes de neblina, onde a ave, ao entrar em contato com a rede, ela fica presa. Nós vamos lá, tiramos essa ave da rede, colocamos dentro de um saquinho de pano e trazemos aqui para a estação de anilhamento. Aí aqui vocês fazem a medição da ave, basicamente, a pesagem. O processamento da ave, o anilhamento, tiramos as medidas, pesamos e coletamos essas informações. E assim, em termos de conservação da nossa biodiversidade de aves, qual é a importância desse trabalho de monitoramento? Para que ele serve? Ele serve para a gente, por uma espécie ameaçada, você consegue ter parâmetros populacionais dela, de quantos indivíduos, de como a população ela vai se renovando ao longo do tempo. Você consegue também coletar material para análises genéticas, que em alguns estudos é importante também, coletar material para avaliar a saúde das populações. Quantas espécies ameaçadas existem em nosso país? O total de espécies de aves está em torno de 1.900 e só de espécies ameaçadas são 234 aproximadamente. A gente vai ver agora o que é necessário para esse trabalho de anilhamento de aves. A Rita, que está aqui ao meu lado, é que vai explicar para a gente. Ela preparou essa mesa aqui com várias ferramentas, não é isso, Rita? Que são necessárias para o anilhamento, não é? Explica para a gente, Rita, como é que isso é feito. Então, quando a gente chega com a ave dentro de um saquinho, como esse aqui, nós temos as pesolas, né, dependendo do peso. Então, a gente primeiro pesa, depois a gente, com a ajuda desses guias aqui, a gente identifica a ave. E, posteriormente, a gente vai colocar o anel metálico, que são as anilhas do CEMAV, né? Para a gente colocar as anilhas, é necessário que a gente saiba qual a espessura do tarso da ave, que é com essa régua aqui que a gente mede, ou com um paquímetro, para ver qual é o tamanho do tarso. E baseado nisso, a gente vai saber qual a anilha exata, correta para o anilhamento, né? Tem desde as mais finas, que são a de letra A, que é para o tarso de beija-flor, até as grandes, como a Z, né? Que aí já são para aves marinhas, que a gente não usa aqui, claro. E aí nós temos alicates também, alicates próprios para o anilhamento. Esse alicate aqui, ele é usado para abrir a anilha, apenas para abrir. Réguas também, e com a ajuda de régua e paquímetro nós vamos tirar as medidas necessárias. Asa, tamanho do bico, cauda. Em campo a gente anota todas essas medidas que a Rita disse nessa planilha e depois a gente passa, digitaliza esses dados e envia relatórios ao Sistema Nacional de Anilhamento, que é coordenado pelo CEMAV. Os dados de anilhamento do Brasil inteiro, de todos os pesquisadores que estão trabalhando com anilhamento, vão para o banco de dados do SNA. Quer dizer, não é só o CEMAV que faz esse anilhamento? Não, nós coordenamos, são vários pesquisadores espalhados pelo Brasil e nós temos esses dados todos desde o início de 1977 armazenados no nosso banco de dados do SNA. Agora a gente vai, na companhia da Rita e da Renata, lá no ponto onde foram montadas as redes. Vamos lá para ver se alguma ave já foi capturada para dar continuidade aqui no trabalho. Vamos lá, Rita? Vamos, Renata. Rita, o que a gente encontrou aqui? Explica para a gente. Então, essa ave estava presa aqui na parte de baixo, né, da rede? Na parte de baixo, na primeira bolsa que chama, que é essa aqui, né, que estava até empoleirado aqui num galinho de planta. E a primeira providência da gente é retirar para que ele não sofra estresse, né? Ele está bem enroscado aí, né? Essa rede estava com um buraco aqui, ó, que isso atrapalha um pouco. A primeira providência é tirar as patas.
Bom, a gente encontrou só um passarinho aqui na Só rede, um. não foi, Renata? Dá para saber que passarinho é já? Já temos uma ideia, mas a gente confirma lá com os guias de identificação. Então agora a gente vai lá para a estação de anilhamento. E vamos continuar com o processamento da ave. Tá, vamos lá então, vamos lá, Rita? Peso 34. Aí depois a gente tira o peso do saco. Agora o peso do saquinho. Agora é o peso do saquinho. 23. 23, então... Então ele tem 11 gramas. 11 gramas. Aí agora a gente vai medir aqui o diâmetro do tarso. Confirmando a identificação da ave, é o pula-pula de barriga branca, que é o antigo Basileuterus hipoleucus, hoje em dia Basileuterus culicívoros hipoleucus. Essa, por acaso, é uma espécie ameaçada, não? Não, é uma espécie comum. Mas você sabe se é um macho, se é uma fêmea? Essa espécie ela não tem dimorfismo, então a gente não consegue saber qual que é o sexo do indivíduo. É um adulto, só dá para saber que é um adulto. Ele não é um juvenil, que o juvenil tem outras características aqui que a gente conseguiria identificar, como comissura labial, a ossificação do crânio. Esse daqui já está com plumagem de adulto, sem muda na asa, sem muda na cauda. Agora a gente libera ele de volta para a natureza, devolve no ambiente dele. Geralmente a gente solta eles próximos ao solo. Ok, vamos fazer a soltura então? Vamos lá. Esse foi o Ecocenado. Você pode ver todos os nossos programas em nossa página da internet. O endereço é www.senado.leg.br/tv. Até o próximo programa.